Alô, alô, aqui quem vos fala é o Nofu e esse é o Dissecando, programa de documentários que você só vai ver no canal Ilha da Baleia. Mas, sem mais delongas, o episódio de hoje vai tratar sobre a energia espiritual de Hunter x Hunter. Ou seja, esse vídeo vai ser um guia completo da técnica NEM. Então já pega a pipoca que vai começar, hein? Te dou 3 segundos. É evidente que poderes são algo bem presente nas histórias de anime e mangá, em especial no shonen, como é chamado as obras voltadas para o público masculino adolescente, tendo de exemplo Dragon Ball, Bleach, One Piece e etc. Porém, o que não é muito comum é um sistema de poder bem desenvolvido, complexo e que realmente seja coerente ou criativo, como é feito com maestria em Hunter x Hunter. Um mangá lançado em 1998, que conta a história de Gon Freaks, um garoto que deseja encontrar seu pai que o abandonou quando ele ainda era criança para ser um Hunter. E evidentemente, para concluir seu objetivo, Gon quer se tornar um Hunter também. Para isso é necessário que ele passe pelo Exame Hunter, que é o assunto do primeiro arco da obra. Após isso tem um arco de contratempo com um amigo que Gon fez no exame chamado Killua ou Dick. E aí enfim temos o arco da Torre Celestial, onde Gon e seu amigo Killua conseguem um professor para lhes ensinar sobre a energia espiritual da série. Enfim, o professor se chamava Wing e não nessa ordem ele começa a explicar o conceito de aura, que é a energia vital que flui no corpo de todos os seres vivos inconscientemente. E isso ocorre ao mesmo tempo em todas as partes do corpo, gerando um pequeno vazamento contínuo de energia invisível aos olhos normais. Porém, isso tudo acontece de maneira automática, a menos que se controle a aura, com a técnica desenvolvida para esse fim sendo chamada de NEM, embora comumente seja usado como sinônimo de aura. Enfim, para aprender o NEM, se tornando um usuário de NEM, é preciso despertar, ou seja, abrir os poros do corpo pela qual ocorre o fluxo de aura, que são chamados shouko. A propósito, só é possível enxergar a aura se abrir o shouko do corpo, uma vez que os poros fechados dos olhos impossibilitam essa percepção. A meditação é um método natural na qual se aprende sobre a própria aura e gradualmente domina como abrir o shouko, em prol de controlar o fluxo de energia, como é feito pelo personagem Zushi na série, e a iniciação é o método forçado e rápido, na qual consiste a exposição do indivíduo a uma emissão de aura, como o Ing fez com Gon e Killua, ou ataque de aura, como feito pelo Gon com a formiga coelho no arco Chimera, e isso tudo em prol de forçar os shoukos a se abrirem. Além disso, também existe a iniciação por meio de usos benéficos de aura ou ataques indiretos no indivíduo, como cura e empréstimo de habilidades NEM, como dito por Kurapika no novo arco do mangá. Para mais habilidades do tipo manipulação também podem ser usadas como iniciação, além de servir para induzir um estado chamado de meio desperto, onde o usuário usa a aura, mas não a controla nem enxerga, provavelmente porque nesse estado o indivíduo não tem todos os shoukos completamente abertos. Enfim, a maior dificuldade da iniciação é que ela acarreta em diversos problemas. O primeiro é que se for a iniciação por emissão de aura, e ela for feita com intenção hostil, é possível que o indivíduo sofra danos. Já se for a iniciação por ataque de NEM, é quase certeza que causará em danos graves ou invalidez permanente, como um grupinho da Torre Celestial que importunava o Gon e Killua. Eles adquiriram deficiência física por conta disso, que em casos mais extremos também pode causar a morte. O outro problema da iniciação é que após abrir os shoukos forçadamente, o vazamento natural de aura citado anteriormente se torna descontrolado, devido ao fato de que os shoukos que controlam esse processo. E se o vazamento se tornar descontrolado, o indivíduo precisa controlar o fluxo rapidamente. E detalhe, como é um método rápido, deve fazer isso sem o treinamento adequado. Do contrário, essa energia escapada pode causar extrema exaustão e até perda da consciência. Agora, após abrir os shouko, é necessário para o usuário entender alguns conceitos, sendo o primeiro o fato de que a aura não é apenas a energia da vida. Ela reflete a determinação, intenções, desejos e emoções dos indivíduos que a carregam, o que torna o NEM muito versátil e altamente influenciado pela condição mental e estado emocional do usuário, que pode transpassar isso para a própria aura e assim expelir ou projetar de forma hostil, motivo da qual torna a iniciação um método perigoso. O outro conceito para se entender é que, assim como qualquer outra habilidade, existem pessoas que aprendem NEM mais rápido ou mais lentos que outras, e algumas que são literalmente gênios que usam NEM inconscientemente, como grandes maestros, lutadores e artistas. Além disso, e talvez mais importante que esses conceitos, é necessário para o usuário de NEM dominar os 4 fundamentos básicos da proficiência em NEM, que são Ten, Zetsu, Ren e Hatsu, e deles se ramificam diversas outras técnicas, assim como uma árvore de habilidades de um jogo RPG, gênero que dizem por aí ser bem apreciado pelo autor Yoshihiro Togashi. E o que torna isso mais evidente é a existência das classes de NEM, que se assemelham bastante com as classes de RPG,
onde cada classe dispõe de uma árvore de habilidades diferentes. Enfim, voltando para os 4 fundamentos básicos, temos primeiramente o Ten. Ten é a habilidade em que o usuário de Nen mantém a aura fluindo na superfície do corpo, criando uma cobertura viscosa ao redor. Esse poder serve para se defender de uma das capacidades do Ren de outros usuários, técnica que será explicada de forma profunda mais tarde, mas basicamente essa habilidade em específico do Ren é o ato do usuário de Nen de projetar ou emitir sua aura em outro indivíduo com determinada intenção ou sentimento, podendo ser prejudicial para quem recebe, caso seja uma intenção hostil. Além disso, o Ten também oferece proteção contra ataques físicos comuns e ataques físicos ampliados com Nen, porém nesse caso vai depender do nível de Ten de quem atacou e de quem sofreu. Essa técnica também mantém o vigor juvenil e reduz o envelhecimento, uma vez que a energia que movimenta o corpo não vai embora. Agora o Zetsu. Zetsu é a técnica em que se restringe ou anula o fluxo de aura, o que oculta a presença do usuário, tornando muito difícil de senti-lo, mesmo ao ser visto diretamente. Quanto mais poderoso for o Zetsu, mais difícil de ser detectado. Porém, o indivíduo não consegue ver aura nesse estado, já que os chocos dos olhos se fecham. Além disso, fica sensível a ataques, já que não há aura para se defender. Essa habilidade é muito útil para seguir pessoas ou caçar, e está intimamente ligado ao instinto de sobrevivência evidenciado por Gon no Exame Hunter, que em uma das ocasiões precisa caçar Hisoka e aprende Zetsu sozinho de forma natural, igual ao animal selvagem mesmo, que também consegue fazer isso de forma espontânea. Zetsu também pode ser usado para aliviar o cansaço, já que força a camada externa da aura a ser contida. Então temos o terceiro fundamento básico, que é o já citado Ren. Ren é a técnica em que se produz e refina uma grande quantidade de aura e a projeta para fora agressivamente. Isso amplifica a resistência física do usuário e fornece um grande reservatório de Nen para qualquer técnica avançada ou habilidade individual, ao custo de gastar essa energia. Assim como os outros fundamentos, é possível treinar para estender a duração do Ren, bem como a quantidade de aura liberada por ele. Ao cobrir o Ren com hostilidade, um usuário nem pode emitir ou projetar essa aura e prejudicar o alvo. Uma emissão ou projeção prolongada de Ren hostil pode induzir um pavor incontrolável ou paralisia naqueles que não são usuários de Nen. Por outro lado, um Ren neutro raramente pode ser sentido por não usuários. A propósito, já que Ren é uma demonstração de poder, ele também pode intimidar outros usuários de Nen, pois oferece uma medida aproximada da força bruta do usuário. Inclusive, quando na história os personagens pedem para mostrar o Ren a outro, significa que ele quer ver os frutos do treinamento desse determinado personagem, como uma habilidade de Nen, ao invés de ser o Ren em si. Na maioria dos casos, Ren reflete a hostilidade do usuário sem seu controle, e pode até mesmo deixar traços no ambiente depois que o usuário de Nen sai de cena. Agora, por fim, temos o fundamento do Hatsu. Hatsu é a habilidade especial individual do usuário de Nen, que está intimamente ligada a 6 classes de Nen. E essas são Reforço, Emissão, Manipulação, Transformação, Materialização e Especialização. Cada indivíduo nasce em alguma delas, e embora o Hatsu de um indivíduo não seja restrito a ela, a categoria de nascimento é a que o usuário tem potencial para dominar 100%, enquanto as outras têm percentual menor de serem dominadas, a depender do quão próximo estão de sua classe natural no hexágono Nen, desenho do qual serve de referência para se traçar porcentagens numéricas sobre a proficiência de cada categoria em relação a que determinado indivíduo nasceu. Além disso, pelo fato do Hatsu ser a maior expressão da individualidade do usuário, se a habilidade for intimista, ela se torna mais forte, e apesar dos nerfs naturais, o Hatsu dá abertura para uma gama versátil de grande quantidade de habilidades diferentes, que é onde para mim Hunter x Hunter mais acertou no aspecto do sistema de poder, que é como um anel do Lanterna Verde espiritual, ou seja, é um poder onde o único limite excluindo a proficiência de categorias é a criatividade, além de estar disponível para qualquer pessoa daquele universo que for viva e treinar Nen. Mas continuando, existe um modo para descobrir qual categoria de Nen o usuário nasceu, e é chamado teste de adivinhação da água. Nesse teste se coloca água em um recipiente, convencionalmente um copo com uma folha no topo, sobre a água flutuando. E então o indivíduo deve liberar seu Ren diretamente no copo. Dependendo do resultado disso, é uma classe de Nen diferente atribuída. Se o volume da água aumentar, então o usuário é do reforço. Se o gosto da água mudar, então o usuário é da transformação. Se impurezas aparecerem na água, então ele é da materialização. Se a cor da água mudar, então ele é da emissão. Se a folha flutuando se mover na superfície da água, então o indivíduo é da manipulação. E se uma mudança completamente diferente desse padrão aparecer, então o usuário é da especialização. Há ainda meio que um horóscopo criado pelo personagem Hisoka na história, que classifica o tipo de Nen da pessoa com base em sua personalidade, embora seja meio incerto, e ele mesmo disse que esse método é como tentar classificar o tipo sanguíneo de alguém
com base em análise de personalidade. De acordo com essa teoria, os usuários do reforço são simples e determinados. A maioria deles nunca mente, não esconde nada e são muito diretos em suas ações e pensamentos. Suas palavras e ações são frequentemente dominadas por seus sentimentos. Eles geralmente são egoístas e focados em seus objetivos. Já os usuários da transformação são caprichosos, propensos a enganar e inconstantes. Eles têm atitudes únicas e muitos são considerados esquisitos ou trapaceiros. Frequentemente eles criam uma fachada enquanto escondem os aspectos mais verdadeiros de suas personalidades. Mesmo quando não escondem suas personalidades, raramente revelam suas verdadeiras intenções. Os usuários da emissão são impacientes, não prestam muita atenção em detalhes, são de temperamento explosivo e rápidos em reagir de maneira volátil. Eles se parecem com os usuários de reforço na construção de sua impulsividade, mas a diferença entre eles é que os da emissão provavelmente tendem a se acalmar e esquecer com mais facilidade. Já os usuários da materialização são tipicamente tensos ou excessivamente sérios e nervosos, são altamente cautelosos, muito observadores e lógicos. Raramente caem em armadilhas. Ser capaz de analisar as coisas com calma é a força dos usuários da materialização. Agora, os usuários da manipulação são argumentativos e lógicos, eles evoluem em seu próprio ritmo e tendem a querer manter a segurança de suas famílias. Por outro lado, quando se trata de perseguir seus próprios objetivos, eles não ouvem o que os outros têm a dizer. Por fim, os da especialização são independentes e carismáticos. Não falam nada, são meio fechados na deles e evitam ter amigos íntimos. Mas devido ao seu carisma natural que atrai os outros, eles estão sempre rodeados de muita gente. Nesse contexto, antes de desenvolver cada classe de NEM e suas particularidades, é importante ter o contexto da relação que o hexágono NEM proporciona. Então se o usuário for do reforço, ele tem 100% de potencial em técnicas de reforço, 80% em emissão e transformação, 60% em manipulação e materialização e 0% em especialização. Se ele for da emissão, ele tem 100% de potencial de proficiência em técnicas da emissão, 80% em reforço e manipulação, 60% em transformação, 40% em materialização e 0% em especialização. Se o usuário for da materialização, ele tem 100% de potencial em técnicas da materialização, 80% em transformação, 60% em manipulação e reforço, 40% em emissão e em especialização a porcentagem não foi revelada, mas junto com a manipulação são os únicos que podem se tornar especialistas durante a vida. Agora, se o usuário for da manipulação, ele tem 100% de potencial de proficiência em técnicas da manipulação, 80% em emissão, 60% em materialização e reforço, 40% em transformação e em especialização a porcentagem não foi revelada, mas é o mesmo caso da materialização. Se o usuário for da transformação, ele tem 100% de potencial em proficiência em técnicas da transformação, 80% em materialização e reforço, 60% em emissão, 40% em manipulação e 0% em especialização. Já o percentual da especialização é desconhecido. Então agora vamos desenvolver o que cada classe de NEM faz e suas especificidades. Primeiro, reforço. Reforço é a categoria baseada em usar a aura para aprimorar as habilidades naturais de um objeto ou do próprio corpo. Portanto, os usuários de reforço são capazes de aumentar muito seu ataque físico e defesa, e são os mais adequados para combate corpo a corpo. Os indivíduos do reforço que treinam bem seus corpos podem torná-lo muito mais resistente do que tanques, como o personagem Voguin, e soltar golpes com a força de um míssil, como a habilidade de Voguin, a Big Bang Impact. É raro encontrar usuários de reforço do sexo masculino com habilidade de suporte, pois a maioria deles procura aumentar suas proezas de combate. O reforço é a categoria mais equilibrada, o que permite os usuários alternarem entre o ataque e a defesa e se tornarem muito poderosos usando apenas habilidades simples. Exemplos de habilidades de reforço mais complexas incluem aprimorar o fator de cura, como uma das correntes de Kurapika faz, ou estimular e acelerar o crescimento de seu alvo, como uma habilidade de Bio. No entanto, é uma crença comum que os usuários de reforço realmente não precisam de técnicas especiais, porque sua categoria natural já tem o melhor equilíbrio entre ataque e defesa como seu atributo principal. Isso explica porque a maioria das habilidades de reforço na série parecem ser meras aplicações de técnicas básicas ou avançadas de NEM à primeira vista, devido à falta de requisitos para gerenciar entre prós e contras em uma escala geral durante seu desenvolvimento. A afinidade por esta categoria desempenha um papel crucial no combate em todos os momentos, mesmo quando uma habilidade NEM vulgo Hatsu não está sendo usada. Agora a classe da transformação.
Transformação é a categoria baseada em alterar as propriedades da aura para imitar alguma coisa. Também é possível imitar apenas atributos específicos desta coisa. Mudar a forma da aura também se enquadra nesta categoria NEM, como a habilidade do avô de Killua, Zeno. A propósito, as habilidades criadas por meio da transformação ou simples uso da categoria se baseiam em aura pura, portanto são invisíveis para indivíduos que não usam NEM, um aspecto bem parecido com a emissão. Os usuários da transformação podem imitar as propriedades de matéria sólida como a Mach, que transforma sua aura em fios, como também podem alterar a aura para imitar a eletricidade como Killua. Além disso, os usuários da transformação também podem dar para o seu NEM certas propriedades em vez de replicar as características de uma substância em sua totalidade, como a Bandigan do Hisoka, que imita e combina as propriedades da borracha e da goma e é muito mais flexível, pegajosa e resistente do que a substância real. Agora a classe da emissão. Emissão é a categoria baseada em separar a aura do corpo. A aura geralmente diminui de intensidade muito rapidamente quando deixa o corpo de origem, mas bons emissores podem separar sua aura de seu corpo por longos períodos de tempo, em longas distâncias, e ainda assim ser capaz de mantê-la junto com suas funções. Devido às suas propriedades, a emissão é normalmente empregada em habilidades com ênfase no alcance ou aquelas que têm efeitos de longa duração. As aplicações básicas incluem lançamento de projéteis ou feixes de aura em alta velocidade, e embora este método seja usado principalmente para atacar, ele também pode ser usado como impulso para o usuário, como Rieveldt faz com seu Hatsu Aura Burst para impulsionar sua cadeira de rodas, e também pode ser usado para lançar um efeito pertencente a outro tipo de NEM remotamente, como o personagem Sairid, que apesar de ser da emissão, tem um Hatsu baseado em transformar seu NEM em esfera e dispará-la em insetos para controlá-los, ou seja, ele usa a emissão para ativar um efeito de outra categoria remotamente, nesse caso a manipulação, que será explicada mais tarde. Além disso, as aplicações avançadas desta categoria NEM incluem o teletransporte como a habilidade do pirata boxeador de Grid Island, lembra? E a habilidade ou capacidade de passar a aura por matéria não viva, como dito por Kurapika no novo arco do mangá. A emissão também pode ser combinada com o som de músicas para realizar efeitos diversos, como aliviar a fadiga e criar uma ilusão para os ouvintes, como as habilidades da Senritsu ou Melody, dependendo da tradução aí que você leu. A propósito, a aura emitida limita a energia do usuário, tendo como exemplo o Razor, que precisou trazer suas bestas de NEM de volta para o corpo para soltar um ataque com toda a sua força. Além disso, quanto mais separada do corpo do indivíduo, menor é a distância que ela pode viajar. Informação explicada por Kurapika em Yorkshin. Agora, continuando, em alguns casos, os usuários da emissão demonstraram também capacidade de recuperar a aura emitida, porém até agora isso só ocorreu quando a manipulação também estava envolvida, tendo como exemplo o mesmo caso do Razor. Você pode ir lá rever ou reler. Agora vamos para a classe da materialização. Materialização é a categoria baseada em invocar algo físico, independente e material a partir da aura. No entanto, os usuários desta categoria também podem criar leis e princípios para fixar em uma área específica, tendo como exemplo a Aokinova, que faz uma sala longe do mundo real que tem suas regras específicas. Agora, a resistência de um objeto materializado geralmente pode ser tomada como uma medida da habilidade do usuário, embora as condições, conceito que será explicado mais tarde, possam ser usadas para fortalecê-la. Além disso, as construções criadas via materialização têm uma certa independência perante os usuários, como eu disse antes. Ou seja, sob certas circunstâncias, eles podem continuar resistindo mesmo a uma distância considerável do materializador, ou mesmo se o próprio não estiver ciente de que eles ainda devem ser dissipados. Uma vez que uma pessoa tenha dominado a materialização de um determinado objeto, ela pode conjurá-lo e dissipá-lo em um instante quando quiser. No entanto, mesmo se alguém dominasse completamente esse tipo de NEM, ainda haveria objetos que eles não poderiam materializar, como espadas que podem cortar qualquer coisa, pois vão além da capacidade humana. Izunave, mestre de Kurapika, descreveu vagamente esse princípio como a incapacidade de materializar objetos excessivamente sobrenaturais. Objetos materializados podem, de fato, possuir habilidades especiais. Por exemplo, uma personagem da Genin Ryodan chamada Shizu, que é capaz de materializar um aspirador de pó que pode sugar objetos infinitamente, mas com a condição de que não pode sugar coisas vivas e coisas feitas de NEM. Semelhante à manipulação, as habilidades de materialização tendem a ser muito específicas, complexas e condicionais. As condições podem ser imbuídas em objetos materializados para torná-los muito mais fortes. Cortop, por exemplo, é capaz de materializar uma cópia perfeitamente inanimada de qualquer objeto ou pessoa que ele toque. Mas as cópias de todos os objetos gerados desaparecerão automaticamente após 24 horas. Ao recorrer ao contrato de NEM, um usuário da materialização pode levar sua habilidade a um passo adiante e materializar objetos com propriedades que chegam ainda mais perto de exceder a capacidade humana, embora eles ainda não possam superá-la.
Materialização é a única maneira pela qual o NEM pode criar coisas que não usuários podem ver e tocar, a menos que sejam ocultadas dos sentidos com IN, técnica ramificada dos 4 fundamentos. Alternativamente, materializadores podem criar habilidades cujas construções são invisíveis para não usuários e até mesmo usuários de NEM específicos, ao ponto que apenas uma pessoa pode ser capaz de percebê-los. No entanto, quanto menos pessoas forem capazes de ver um objeto materializado, menor o risco e mais energia é gasta em sua criação, resultando em um aumento no custo da aura. Agora a classe da manipulação. Manipulação é a categoria baseada em usar a aura para controlar coisas vivas ou não vivas, incluindo construções de NEM. A principal vantagem desta categoria em combate é a capacidade de manipular o próprio inimigo. Habilidades desse tipo são especialmente temidas, uma vez que a luta pode ser encerrada assim que as condições forem satisfeitas. A aura do usuário da habilidade se mistura com a do alvo, embora normalmente não seja perceptível. O grau de controle é, na maior parte, determinado por uma condição que pode ou não colocar o manipulador em risco ou em desvantagem, como prender objetos no inimigo, tocar o inimigo de uma certa maneira, e quanto maior a dificuldade para a condição ser alcançada, melhor o grau de controle. Mas é impossível controlar um alvo que já está sob efeito da manipulação NEM. Além disso, os manipuladores são os usuários de NEM que podem despejar a maior parte de sua aura em um objeto, e em muitos casos eles são vistos como capazes de ativar e manter os efeitos de suas habilidades de longe, aparentemente sem o auxílio do NEM do tipo emissão, e comumente com o auxílio de um meio específico, como dispositivos, armas e utensílios que já usavam antes de criar habilidades, ou seja, comumente um pertence que está ligado ao íntimo do usuário. Já a complexidade das ordens atribuídas depende do alvo. Seres sencientes e máquinas podem realizar tarefas mais complexas, ao contrário de objetos inanimados mais simples. Além disso, a manipulação de classe mais alta é capaz de forçar a abertura de chokos de um não usuário, ou seja, é capaz de despertá-lo, como já citado no início do vídeo. Enfim, existem vários tipos de controle da mente pela manipulação. Primeiro, o tipo recurso. No tipo recurso, os manipuladores deixam o livre-arbítrio da vítima intacto, mas os condicionam a trabalhar a seu favor. Um exemplo de habilidade do tipo recurso é reescrever as memórias do alvo. Uma vantagem desse tipo de controle é que ele pode ser potencialmente usado em vários alvos, consumindo apenas uma pequena quantidade de aura. Presume-se que a besta de NEM guardiã de Hawkenberg, personagem do novo arco do mangá, emprega esse tipo de manipulação NEM, apesar dela ser do reforço. E um adendo é que esse tipo de controle da mente é capaz de criar um estado específico nos alvos chamado meio desperto, termo que já expliquei no início do documentário, mas repetindo para relembrar, é um estado onde os indivíduos afetados podem usar NEM, mas não podem controlar a aura por vontade própria. E não se sabe dos detalhes, mas meu chute é que provavelmente esse tipo de manipulação abre apenas alguns chocos do corpo, o que explica o fato dos alvos não conseguirem enxergar a aura no estado. Outra adenda é que não se deve confundir a capacidade da manipulação do tipo recurso de criar o estado meio desperto em seus alvos, e a capacidade da manipulação da alta classe de despertar um não usuário completamente, ou seja, de criar um usuário de NEM com controle integral de aura. Isso porque a classe contém ambos os efeitos, embora não tenha sido confirmado qual tipo de manipulação é capaz de criar um usuário de NEM despertado propriamente, e a informação tenha sido passada de forma mais geral, vamos dizer assim. Agora continuando, temos também o tipo de controle de mente obrigatório. No obrigatório, os usuários da manipulação exercem controle total sobre a vítima, assumindo controle de sua mente e corpo como Illumi e Shaunark usam. Agora o tipo semi-obrigatório. No semi-obrigatório, os manipuladores assumem o corpo da vítima ou os prendem em uma situação onde eles não têm escolha a não ser seguir as ordens do manipulador. A besta de NEM guardiã de Momose, outro personagem do novo arco do mangá, emprega esse tipo de manipulação NEM. Por fim, as especificidades do tipo de controle de mente da chamada indução via difusão ainda precisam ser explicadas em detalhes, mas foi descrito pelo personagem Rihan como levemente obrigatório, mas capaz de influenciar um grande número de pessoas, e aparentemente afeta a opinião dos alvos sobre o usuário. A besta de NEM guardiã de Sare Sare, mais um personagem do novo arco do mangá, é conhecida por exercer esse tipo de controle da mente. Por fim, temos a classe de NEM da especialização. A especialização pode ser amplamente definida como qualquer coisa que não pertença a nenhuma das outras 5 categorias, sendo o tipo de NEM mais vago. Consequentemente, seus efeitos são amplos. Alguns especialistas roubam as habilidades NEM de outros usuários, como o Kuroro, que além disso as fixa para o uso posterior, em um livro materializado chamado Skill Hunter. Outros alteram sua afinidade em outras categorias NEM, como o Kurapika com o Emperor Tai. Existe também a possibilidade de usar a especialização para obter conhecimento que seria inatingível por outros meios, como sobre eventos passados ou futuros, como demonstrado pela Neon. Outros têm efeitos completamente diferentes. Consequentemente, os especialistas não estarão em desvantagem tanto quanto os usuários de outros tipos de NEM se sua categoria for revelada.
porque somente especialistas podem usar esse tipo de Nen. É possível se tornar um especialista mais tarde na vida, mas é mais provável para manipuladores ou materializadores, como já citei antes. Por esse motivo, essa categoria é colocada na parte inferior do hexágono Nen. E como sua posição no hexágono é por um fator diferente de querer aproximar numericamente a afinidade por outros tipos de Nen, atualmente não está claro se eles têm as mesmas taxas de aprendizado que outras categorias, embora deva ser observado que a presença de especialização no gráfico afeta outros tipos de Nen, como por exemplo o fato de que alguém que nasceu na materialização tem 60% de potencial de aprender técnicas na manipulação em vez de 80%, exatamente porque a especialização está entre eles no hexágono. Não se sabe atualmente como os especialistas desenvolvem suas habilidades Nen. No caso de Neon, ela obteve uma habilidade que sempre desejava desde criança, enquanto Seri Donihee manifestou a sua própria uma semana após ser iniciada em Nen, sem tentar ou mesmo saber disso. Ao que parece, a manifestação de ratos por um especialista durante a adivinhação da água reflete seu caráter e pode, portanto, dar algumas dicas sobre a direção geral na qual eles podem ou devem desenvolver suas habilidades, uma vez que ratos é profundamente afetado pela personalidade, embora as informações apresentadas na obra são insuficientes para que seja possível determinar que tipo de habilidade um especialista já desenvolveu por meio de seus resultados durante o teste da água. Dos muitos efeitos possíveis que podem ocorrer durante a adivinhação de água por um especialista, apenas 3 foram mostrados até agora. A aura de Neferupito fez com que a folha em cima da água secasse e se desfizesse. Seri Donihee fez a água ferver e um cheiro pútrido foi liberado, e o de Kurapika fez a água mudar de cor e a folha girar. Enfim, além dessas 6 categorias ou classes de Nen, existem ainda as subcategorias. Falarei primeiro da subcategoria da maldição. Uma maldição é basicamente uma aplicação de Nen prejudicial para aquele sobre quem foi colocada. As maldições são consideradas perigosas devido aos seus efeitos duradouros, inclusive a morte do lançador pode acabar fortalecendo a maldição, em vez de enfraquecer. As maldições podem desaparecer se certas condições forem satisfeitas pelos amaldiçoados, mas também podem ser removidas com Nen. Exemplos de personagens que lançam maldições é o Kurapika com sua Judgment Chain, ou corrente do julgamento para quem não é bilíngue, o Bomber com seu rato de contagem regressiva e o Pot Clean do personagem Knuckle também parecem ser maldições, porém não é confirmada apesar das características baterem. Agora a subcategoria do exorcismo. Exorcismo é basicamente a capacidade de remover maldições, e os que são capacitados de exorcismo são chamados exorcistas de Nen, mas são extremamente raros. A Associação Hunter, por exemplo, tem apenas um exorcista como membro. Além disso, existem menos de 10 pessoas em todo o mundo que são poderosas o suficiente para exorcizar as maldições Nen deixadas por gente morta. A propósito, o exorcismo frequentemente, se não sempre, impõe condições negativas ao usuário de Nen que o realiza. Um exemplo de exorcista é o personagem Abingani, que aparece em Grid Island com um exorcismo meio doido, onde ele joga um boneco de voodoo numa fogueira e uma besta de Nen invocada do fogo para comer a aplicação de Nen. O personagem Rihan também tem características de um exorcista em sua habilidade Nen, mas nada confirmado, e diga-se de passagem, eu acho que é sim. Agora a subcategoria do Nen tipo contra-ataque. Essa subcategoria se baseia em ativar a habilidade Nen somente após o usuário levar algum tipo de dano, então ela retorna esse dano para o agressor. Quanto mais forte for o dano ao usuário, mais forte será o contra-ataque. Além disso, como o usuário da habilidade ataca em segundo lugar, ele corre mais riscos, o que aumenta o poder da habilidade. As maneiras mais eficazes de neutralizar um usuário Nen do tipo contra-ataque são incapacitá-lo sem feri-lo ou matá-lo com um golpe, mas alguns deles podem até mesmo utilizar a morte como uma condição de ativação, exemplo a personagem Camila. Um possível usuário da subcategoria de contra-ataque é o Feitan, mas não tem nada confirmado. Agora a subcategoria das bestas de Nen. Bestas de Nen são artefatos criados com Nen e automatizados com manipulação. O termo é geralmente usado para se referir a monstros invocados com a materialização, embora não seja confirmado que as bestas de Nen só possam ser criadas via essa categoria. A propósito, as habilidades da besta e o grau de autonomia variam muito dependendo da habilidade de Nen que o criou, e do nível de proficiência do usuário em manipular a aura. As bestas de Nen geralmente têm aparência antropomórfica ou animal, mas nem sempre é o caso, tendo como exemplo a besta de Nen guardiã do príncipe Zanglei, que é basicamente uma roda estranha com uma face e labaredas em volta. Sobre o assunto de bestas de Nen só poderem ser invocados com materialização, temos o personagem Moral, que demonstrou a capacidade de produzir artefatos Nen automatizados sem necessidade de materialização. Mas essa habilidade nunca foi chamada de besta de Nen. Por fim, é importante dizer que a definição de besta de Nen é muito vaga no mangá. Existem diversas habilidades que batem na definição, mas não foram confirmadas bestas de Nen, como o Crazy Slot de Kaito ou o Pot Clean de Knuckle. As confirmadas são a habilidade do Razor, do Exorcista Bengani e também do Goreino, aquele maluco lá que invoca 2 gorilas em Grid Island, que diga-se de passagem é muito idiotice.
Enfim, muitos outros personagens tiveram sua habilidade confirmada como besta de Nen, mas não vou falar todos. Agora a subcategoria do dublê, que parece pra mim estar contida dentro da subcategoria das bestas de Nen, embora não tenha sido confirmado no mangá. Mas ok, vamos lá. Dublê é basicamente uma cópia materializada do usuário que é então controlada por manipulação. Dublês automáticos não requerem o foco do usuário, mas não podem executar ordens complexas, enquanto os que são controlados diretamente permitem mais precisão, mas somente às custas de condições mais rigorosas. Exemplos de usuários dessa subcategoria é o clássico Castro e também o Hanzo, o ninja lá do Exame Hunter. Não é confirmado se Puff usa essa categoria do dublê, apesar de ter a habilidade de criar clones de si mesmo a partir de suas próprias células. Agora a subcategoria do Nen tipo Parasita. Uma habilidade é do tipo Parasita quando ela é imposta a outra pessoa e se alimenta da aura dessa pessoa para manifestar seus efeitos. As habilidades do tipo Parasita são semelhantes às maldições e costumam ser materializadas. Eles agem sem a consciência ou controle do hospedeiro, defendendo e, em casos raros, atacando. A pessoa que recebe a habilidade pode nem estar ciente dela ou ser um usuário de Nen, caso em que não será capaz de ver a habilidade. O último caso é o mais favorável para o parasita de Nen, porque o hospedeiro não perceberá que sua aura foi drenada e só se sentirá cansado. Além disso, muitas habilidades desse tipo se alimentam das emoções e são influenciadas pela personalidade do hospedeiro, bem como das pessoas ao seu redor, o que as torna formas de Nen complexas e imprevisíveis. Exemplo de usuário de Nen parasita foi o primeiro rei de Kakin, que materializou o jarro da cerimônia, que deu as bestas de Nen guardiãs parasitas aos príncipes de Kakin. Agora a subcategoria do Nen tipo suporte. Habilidades do tipo suporte são aquelas habilidades que não visam aumentar a força de combate do usuário, que torna essa classe consideravelmente vasta. Porém, não é uma subcategoria que foi muito explorada, visto que uma das únicas habilidades confirmadamente dessa subcategoria é a do personagem Bill, que usa o reforço para induzir um acelerado desenvolvimento de seu alvo. Temos agora a subcategoria do Nen tipo simbiótico. Enfim, algumas habilidades do Nen são colaborativas, pois necessitam que vários usuários de Nen doem aura ou executem cada um uma tarefa diferente para que sejam eficazes. O poder da habilidade resultante é maior do que os usuários Nen envolvidos poderiam alcançar individualmente. Tais habilidades são classificadas como tipo simbiótico. Um exemplo de habilidade simbiótica é a do Golem, que materializa uma arma carregada por um outro usuário de Nen, que é da emissão. E devido ao fato de ser um Hatsu cooperativo entre duas diferentes pessoas, o poder de fogo combinado deles é muito mais forte do que uma habilidade similar usada por apenas uma pessoa. A Mordoma Tsubone, sim, é aquela que vira uma moto, talvez utilize dessa subcategoria também, mas nada confirmado. Além disso, essa subcategoria do tipo simbiótico também tem uma subcategoria, que é quando o tipo simbiótico é usado em um grupo com muitas pessoas, daí é chamado de mutual simbiótico. Um exemplo disso é a habilidade da besta guardiã de Hawkenburg, mas esse exemplo está muito manjado, eu já citei ele aqui umas 3 vezes. Então vamos ser ousados falar que a Morena Prudo também tem esse Hatsu. Apesar de não ser confirmado, as características são muito parecidas e que Hatsu bonito, viu? Togashi adora RPG mesmo. Mas enfim, vocês devem estar voando, então eu vou explicar. O Hatsu dela é basicamente infectar um grupo de pessoas com a saliva dela. Então esse grupo de pessoas começa a fazer parte de uma cooperativa, onde quanto mais eles matarem pessoas, maior o level, consequentemente aumentando sua quantidade de aura e a capacidade de liberá-la. Sendo que no level 20, um membro do grupo desperta um Hatsu único do qual eles vão ter informações mínimas prévias antes de usar. No level 100, um integrante do grupo recebe a capacidade de criar sua cooperativa e assim sucessivamente. Agora, um adendo é que o Hatsu contagem regressiva do Bomber também deve ser do tipo simbiótico comum, visto que ele precisa de outras 2 pessoas para ativar as bombas. Mas nada confirmado e provavelmente nem vai ser. Agora vamos falar da subcategoria do recrutamento ou coleta do tipo de dispersão. A subcategoria do recrutamento do tipo de dispersão consiste em coletar algo de vários alvos através de vários agentes. Por exemplo, a besta de Nen guardiã do personagem Tyson, que usa pequenas bestas de Nen em formato de lagartixa, chamados Olhos Ocultos, para coletar Nen das pessoas das quais Tyson instrui com suas ideias. Os alvos recebem grande felicidade em troca do Nen coletado. Existe também a subcategoria do tipo assombroso. O tipo assombroso é definido como uma habilidade Nen que se ativa após a morte do usuário para assombrar um alvo específico e causar dano de diversas maneiras. Além disso, habilidades desse tipo são geralmente maldições, e embora eu não tenha confirmado se o tipo é exclusivo de maldições, acho que pelo nome está muito na cara. E a ScanBR de Hunter x Hunter nem cita o tipo assombroso inclusive, só tem na versão em inglês e japa. Na BR não estão nem aí, colocaram como se fosse uma simples maldição qualquer. Agora, um exemplo desse subtipo de Nen é a habilidade dos guardas privados da princesa Camila, ou príncipe, para os que manjam mais da obra. A habilidade dele se chama Poeira ao Vento Fruta do Inferno na ScanBR, Nós que Nascemos por Conveniência na versão inglesa e Yomotsu Regui no original. Você escolhe qual o melhor aí para se chamar.
e essa habilidade consiste em carregar uma foto e um objeto conectado ao alvo, além de um punhal, e então amaldiçoar o alvo com o pensamento a cada respiro. Após, num dia escolhido pelos usuários, eles devem queimar o objeto e então tomar uma taça com as cinzas para no fim cometerem suicídio com o punhal. E então se inicia a maldição. A maldição faz o alvo ser privado de sua aura e, em caso de maldição muito poderosa, mata o alvo em algumas horas por meio de um estado de Zetsu forçado e prolongado. A propósito, o que faz a força da maldição do rato expoer ao vento é a quantidade de tempo em que se amaldiçoa o alvo, que na história dos guardas que possuem essa habilidade é aparentemente desde o nascimento. Além disso, a proximidade na hora do suicídio também influencia na força da maldição, sendo que se for tocando o alvo, uma maldição mortal é quase certa de ser produzida. Vamos então para a subcategoria do tipo empréstimo, que já citei lá no início do documentário, como sendo um dos ataques indiretos de Nen que servem para forçar a abertura dos shokos. Enfim, as habilidades do tipo empréstimo permitem que o usuário transfira uma habilidade Nen para outra pessoa para que ela possa usá-la no lugar do dono da habilidade. Um exemplo de personagem que tem essa habilidade é o Kurapika, com seu Stealth Dolphin, um golfinho misturado com um helicóptero de combate muito louco, que o Kurapika invoca para analisar e emprestar as habilidades roubadas por sua outra habilidade, a chamada Steel Chain. Agora vamos para a subcategoria do tipo coexistência. O tipo de Nen da coexistência ainda tem suas particularidades desconhecidas, mas o que se sabe é que necessita de um parceiro. Exemplos de usuários desse tipo é a besta de Nen guardiã da princesa Tubepa. Agora, para finalizar a parte de subcategorias, temos a subcategoria do tipo composição. O tipo composição permanece não explorado também. O que se sabe é que parece conceder uma variedade de habilidades Nen, ou pelo menos ativar uma série de efeitos diferentes, quando certas condições são satisfeitas. Exemplo de usuário desse tipo é a besta de Nen guardiã do príncipe Zanguilei. Então, agora que detalhei todos os 4 fundamentos básicos de Nen, Ten, Zetsu, Ren e Hatsu, e também as classes de Nen, é importante falar de um conceito muito importante que afeta o Nen assim como as emoções, que é o risco. Estipulações autoimpostas, que são prejudiciais ou potencialmente prejudiciais ao usuário, como limitar voluntariamente o uso de seus sentidos, igual ao chute ao tapar seu olho direito com a bandana na luta contra o Yu, podem aumentar o poder de seu Nen, e de suas habilidades Nen em particular. Isso ocorre porque o Nen é uma expressão da força de vontade, e correr riscos extras de boa vontade confirma a determinação do usuário Nen. Ou seja, além do usuário poder criar a habilidade livremente, tendo como limite apenas a proficiência em Nen, ele também pode criar as próprias fraquezas, o que é um fator incrível em Hunter x Hunter. A propósito, é interessante notar que, embora seja suficiente sentir certas emoções para que elas afetem a aura de alguém, a determinação se torna um fator apenas quando se manifesta através da adição de restrições. Por exemplo, enquanto o personagem de Kurapika sempre teve o desejo de lutar contra Genin Ryodan, mesmo ao custo de sua vida, foi apenas quando ele decretou que morreria se usasse a Chain Jail em alguém que não fosse um membro da Ryodan que ele foi capaz de usar a habilidade. Além disso, o inverso também é verdadeiro, com condições concedendo maior poder a um usuário Nen mesmo em ocasiões em que ele não corre riscos, como quando Gon carregou seu Jajangken na partida de queimada com Razor mesmo não tendo ninguém para ameaçá-lo, visto as regras de posse de bola da partida. Enfim, ainda nesse assunto de condições é importante detalhar o contrato de Nen. Então vamos lá. Pelo fato do Nen refletir as ambições e desejos do usuário, um praticante de Nen pode ampliar o próprio poder ou o poder de uma habilidade individual declarando uma restrição autoimposta, que força ainda mais condições sobre si ou seu Hatsu. Por exemplo, se alguém decidir conscientemente algo como só usaria essa habilidade após fazer calistenia, ou só usaria essa habilidade em pessoas chatas e conseguir obedecer a essa regra, essa habilidade específica se tornará mais forte. Uma restrição autoimposta agindo como regra então é chamada de limitação, e o juramento de obedecê-la é chamado de contrato de Nen. Quanto mais rígida a limitação, mais forte a determinação do usuário, portanto mais sua capacidade é fortalecida. Além disso, limitações que contêm algum tipo de punição, por exemplo, eu morrerei se quebrar essa regra, fortalecerão ainda mais a habilidade. Um exemplo disso é fornecido por Kurapika, que jurou por sua própria vida não usar uma de suas habilidades em ninguém além da Genin Ryodan, e como garantia colocou uma maldição em seu coração, a imperiosa Judgment Chain, para ceifar sua vida para o caso dele quebrar a regra. A propósito, Tsunavi, o mestre de Kurapika, diz que a habilidade em questão não teria funcionado sem a adição de risco no juramento, o que evidencia a natureza de troca equivalente no Nen. Agora, outro exemplo da formação de uma limitação em um juramento, nesse caso sem estar aparentemente ligado à ampliação de uma habilidade, mas de toda a aura do usuário de forma extrema, é a transformação do Gon. Porém, não se sabe os detalhes, só se sabe que esse é o caso pois as características batem e também porque foi confirmado por vários personagens no arco da eleição, incluso o Killua, que deve estar aparecendo aí na tela falando que para os mais viciados, essa cena é do capítulo 321 do mangá.
Mas acima disso, meu palpite é que ele limitou a própria vida e se jogou uma maldição como garantia, assim como Kurapika, mas digo novamente que os detalhes da formação do contrato não foram revelados. Agora continuando, ao contrário da maioria das condições normais que estabelecem os parâmetros gerais de uma habilidade além dos requisitos de ativação que determinam as circunstâncias em que tal habilidade pode ser usada, quando uma limitação, ou seja, quando a restrição de um juramento é quebrada, há o risco de perder a capacidade de usar NEM, fato explicado por Izunami. Isso provavelmente porque ela deixa a habilidade muito mais forte, então o preço a ser pago é mais severo. Agora, além das limitações, é possível o criador da habilidade NEM adicionar condições para aumentar seu poder, ou para tornar a habilidade viável em primeiro lugar, seja porque o usuário não tem o grau de habilidade exigido ou porque os efeitos da habilidade excedem o que pode ser alcançado com NEM sem uma compensação. Muito parecido com as limitações do contrato, porém logicamente sem juramento, as condições são também baseadas no princípio da troca equivalente, embora sejam aparentemente mais fracas e possam ocasionalmente ser redundantes devido à alta proficiência em NEM. A propósito, as três categorias na parte inferior do hexágono NEM, materialização, especialização e manipulação, são as que parecem depender mais das condições. Para mais é importante dizer que o inconsciente do criador da habilidade NEM desempenha um papel fundamental na determinação dos limites exatos de uma condição em que esses limites não são explicitados. Por exemplo, a habilidade Order Stamp, um rato saqueado do livro de Kuroro, no qual consiste numa espécie de carimbo da manipulação que funciona apenas em fantoches, que são definidos como objetos não vivos com uma cabeça discernível, e vice-versa. Isso significa que se a cabeça do fantoche for removida, ela deixa de ser contada como tal e a habilidade termina. Além disso, como o criador da habilidade não via cadáveres humanos como meros objetos, apesar de se enquadrarem na definição de fantoche, Kuroro, que roubou a habilidade e não tinha tal pensamento, ainda era incapaz de manipular cadáveres por meio do Order Stamp, que no entanto poderia ser usado em réplicas de cadáveres. Agora, como já citado previamente, vamos falar das condições relacionadas à ativação de uma habilidade NEM. Muitas habilidades NEM podem ser ativadas somente após cumprir certas condições, que são conhecidas como requisitos de ativação, como Shaunark e Illumi, que são manipuladores e precisam enfiar um objeto específico no alvo para poder controlá-los. Também o Bomber, que deve tocar seu alvo enquanto pronuncia uma palavra-chave, então dar uma explicação apropriada de todas suas habilidades NEM para ativar o Ratos contagem regressiva. Para mais, certas habilidades têm requisito de troca, como o Leo precisando ver a habilidade em ação ou saber o nome dela para pegar emprestada, além de ter que realizar um favor para o usuário da habilidade em troca. Outro exemplo de habilidades com requisito de troca é o caso da Neon, em que uma fotografia serve como uma substituição satisfatória para o alvo dos poemas do futuro, se eles não estiverem presentes em pessoa. A propósito, esse tipo de requisito aumenta muito as chances de sucesso do usuário. Além disso, os requisitos de ativação também podem ser constantes, o que significa que assim que forem violados, a habilidade conectada é cancelada. Um exemplo é o fantoche controlado com o Order Stamp, a já citada habilidade do Karin que controla bonecos. Quando esse fantoche controlado pelo Karin perde a cabeça, não se qualifica mais como um fantoche para esse Ratos, e portanto seus efeitos são cancelados. A propósito, alguns requisitos de ativação são comuns a muita, se não a todas as habilidades NEM com efeitos semelhantes. Por exemplo, é sabido que geralmente para ativar a habilidade de manipulação é preciso utilizar um objeto que o usuário vem usando há anos, ao qual está profundamente ligado como meio, em vez de qualquer tralha. Da mesma forma, estima-se que todos os usuários de NEM que roubam habilidades e as usam para si mesmos devem atender a 4 ou 5 condições antes de poderem saquear. Em geral, sua morte causa a devolução das habilidades roubadas. Agora, além dos requisitos de ativação, também existem condições adicionais que não estão relacionadas ao pagamento do custo de ativação de uma habilidade e que limitam a gama de seus usos potenciais. Porém, o fato de não quebrar tais restrições permite ao usuário transformá-los em sua vantagem. Um exemplo é o aspirador da Shizuko, que não pode sugar coisas vivas e itens criados a partir da aura, que a permite detectar armadilhas de NEM. Por fim, ainda existem restrições que estão profundamente ligadas à emoção do usuário, a ponto de serem implementadas simplesmente porque parecem certas. Exemplos notáveis são Franklin cortando seus próprios dedos cirurgicamente para usar sua metralhadora de aura nos dedos, e Gon ao carregar seu Jajangken, que a propósito se tornou mais forte que o normal para uma habilidade similar devido ao risco imposto de deixar a guarda aberta enquanto carrega o ataque, fato confirmado por Knuckle. E agora que detalhei os vários tipos de condições além do contrato de NEM, falarei das aplicações avançadas de Ten, Zetsu e Ren. Ou seja, aplicações avançadas dos 4 fundamentos básicos do NEM, excluindo Hatsu, que é individual. Essas aplicações são Gyo, In, En, Shu, Ko, Ken e Ryu. Começando por Rin.
Yin é uma forma avançada de Zetsu usada para tornar a aura imperceptível, a ocultando efetivamente. Ao contrário de Zetsu, no entanto, Yin não interrompe o fluxo de aura do usuário. Em vez disso, ele o esconde, tornando impossível a percepção com qualquer um dos 5 sentidos. Portanto, esta técnica é perfeita para lançar ataques furtivos ou colocar armadilhas, pois pode ocultar não apenas a presença do usuário, mas também construções de Nen feitas pela transformação ou materialização. Para ver através do ocultamento de Yin é preciso usar a técnica Gyo, que será explicada mais profundamente após. E um adendo, quando o Yin esconde parte ou mesmo toda a saída da aura do usuário, só abre a possibilidade para um praticante de Nen experiente adivinhar que seu oponente está usando o Yin, pois se pouco ou nenhuma aura pode ser sentida, em circunstâncias que normalmente exigiriam, como em combate, isso pode significar que o Nen está sendo ocultado. Agora a técnica Gyo. Gyo é uma aplicação avançada de Ren que consiste em um usuário Nen concentrar uma porção maior do que o normal de sua aura em uma parte específica do corpo. Isso aumenta a força e a eficiência daquela parte do corpo, mas deixa o resto do corpo mais vulnerável. Gyo é mais frequentemente usado nos olhos, permitindo que um usuário Nen veja a aura e construções de Nen ocultados com Yin, além de traços de aura tão fracos que poderiam passar despercebidos de outra forma. Agora, continuando as técnicas aplicadas, temos o En. En é uma aplicação avançada de Ten-Ren. E, para introduzir, preciso dizer que no Ren a aura geralmente envolve apenas uma pequena quantidade de espaço ao redor do corpo do usuário. Nesse contexto, temos a técnica aplicada En, que é quando alguém estende seu Ren para que sua aura englobe uma aura além do normal. Então se usa Ten ao mesmo tempo para conter e dar forma a essa aura, normalmente uma esfera. O requisito mínimo é estender a aura a um raio de mais de 2 metros e mantê-la por mais de 1 minuto. Alguém que usa En pode sentir a forma e o movimento de qualquer coisa dentro da área coberta por sua aura, com grau de percepção dependendo do nível do usuário no uso desta técnica. Além disso, com essa técnica, os usuários de Nen podem ser diferenciados das pessoas normais devido à sua reação mais forte à aura do usuário de En. Aqueles que dominam En são normalmente capazes de estendê-lo para um círculo com um raio de 50 metros. Há exceções, no entanto. Zenos ou Dik, um dos mais poderosos assassinos vivos, é capaz de estender seu En até um raio de 300 metros, enquanto a formiga quimera Pitou tem um En de formato irregular e pode o estender por até 2 km. É uma diferença bem grande aí, né? Perceberam, né? A desvantagem dessa técnica é que é extremamente cansativa e desgastante para o usuário de Nen expelir tanta aura constantemente. Enfim, vamos então para a técnica aplicada chamada Shu. Shu é uma aplicação avançada do Ten que permite um usuário de Nen envolver um objeto com sua aura para que use esse objeto como uma extensão do seu próprio corpo. Por exemplo, alguém poderia usar Shu para estender seu Ten em torno de uma arma, o que a fortaleceria e protegeria. Além disso, Shu também pode ser combinado com outras técnicas, como o Ko, tendo como exemplo feito na luta contra Zazan, que usou o Ko em sua espada logicamente por meio do Shu. Agora vamos para a já citada técnica avançada chamada Ko. Ko é uma combinação de Ten, Zetsu, Ren e Gyo, na qual toda a aura do usuário fica concentrada em uma parte do corpo em particular. Gyo é utilizado para focar a aura em uma parte do corpo, enquanto Ten é usado para prevenir sua dispersão. Zetsu é usado para interromper completamente o fluxo de Nen em todas as outras partes do corpo, aumentando a produção na área desejada. E o Ren é utilizado para aumentar a quantidade de aura ainda mais. Isso tudo torna aquela parte do corpo extremamente poderosa, mas ao custo de deixar o resto do corpo do usuário completamente desprotegido. Devido ao risco que acarreta, Ko é considerado uma técnica puramente ofensiva. Alguns usuários de Nen, em particular os do reforço, empregam Ko como uma habilidade Nen, adicionando condições a ela, como o Janjanken do Gon, que para quem não sabe é apenas um Ko fortalecido pela condição de ter que carregar e recitar aquela parada de primeiro vem pedra. Então vamos falar da técnica avançada chamada Ken. Ken é a versão avançada dos fundamentos básicos Ren e Ten. É uma técnica primariamente defensiva em que o usuário do Nen mantém um estado de Ren por um período de tempo prolongado. A quantidade de aura ao redor do corpo do usuário durante o Ken é cerca de 10 vezes maior do que o durante o Ten. A propósito, o Ken permite que um usuário de Nen se proteja contra ataques de qualquer direção, mas a grande quantidade de aura produzida torna cansativo de manter. Essa técnica é considerada a melhor opção para se defender de Ko, apesar de não ser tão poderosa quanto esta em qualquer parte do corpo, pois protege por igual. Além disso, quando não corre o risco imediato de ser atingido por Ko, Ken é utilizado quando se deseja ser cauteloso. Ken também é utilizado por alguns usuários de Nen para expandir a aura de modo a detectar ataques que eles são incapazes de ver, como uma espécie de En miniatura, tendo como exemplo o que Killua fez em Quimera antes para descobrir de onde vinham os ataques de sniper do Ikalgo. Por último, mas não menos importante, temos a técnica aplicada Ryu.
Ryu é o termo usado para o uso de Gyo de um estado de Ken para realizar ajustes de valor ofensivos e defensivos em tempo real. Se Ko devolve 100% da aura para o ataque, ou muito mais raramente para a defesa, e Ken divide a aura igualmente entre os dois, Ryu está redistribuindo a aura de acordo com qualquer outra porcentagem. Como por exemplo quando um usuário concentra 70% da aura em um punho quando se está prestes a socar, ou 80% na perna para bloquear um chute recebido. É utilizado para danificar um usuário de Nen usando o Ken sem se deixar tão desprotegido como durante o Ko, embora o poder da técnica seja menor. Ryu é difícil de dominar, pois requer não apenas controlar o fluxo da aura de alguém com grande precisão, mas também ser capaz de estimar a quantidade de aura utilizada pelo oponente em um olhar. Além disso, mesmo que a técnica seja realizada corretamente, os movimentos do fluxo da aura correm o risco de denunciar o próximo movimento do usuário se forem muito lentos. Agora vamos tocar num assunto que provavelmente os que só viram anime não estejam familiarizados de forma profunda, que são os conceitos de nível, força e precisão dentro do sistema de poder de Hunter x Hunter. O nível de um praticante de Nen em uma classe de Nen determina as habilidades que o usuário pode aprender. Pode ser definido provisoriamente como o grau de proficiência de alguém em um tipo de Nen, que se traduz na criação de uma habilidade específica. Por exemplo, um usuário de materialização de nível 10 só pode dominar a habilidade de materialização que requer uma quantidade de habilidade igual ou inferior ao nível 10. A propósito, o nível de uma categoria natural determina o teto para todas as outras, que pode ser calculada aplicando a regra da afinidade do hexágono Nen. Então, por exemplo, um usuário da materialização que dominou sua técnica até o nível 10 só pode dominar habilidades da transformação até o nível 8, habilidades de reforço e manipulação até o nível 6 e habilidade de emissão até o nível 4, a menos que ele aumente seu nível de materialização treinando nele ou treinando outros tipos, o que faria com que suas habilidades e, portanto, seu nível de materialização aumentasse também. No entanto, embora o referido usuário da materialização pudesse potencialmente criar a mesma habilidade de um usuário da emissão de nível 4, sua produção efetiva seria menor em comparação com esse mesmo usuário da emissão. A razão é que a lei das taxas de proficiência nas classes de Nen do hexágono se aplica uma segunda vez, fazendo com que a precisão e a força de uma habilidade Nen sejam proporcionais à predisposição do usuário para a categoria que a habilidade requer. Como consequência, se o usuário da materialização nível 10 e o da emissão nível 4, do exemplo, usassem a mesma habilidade de emissão de nível 4, a força e a precisão do que nasceu na materialização totalizariam míseros 40% do que nasceu na emissão, que tem 100% de afinidade, e portanto força e precisão de 100% para esse tipo. A propósito, todos esses três conceitos de nível, força e precisão foram explicados por Kurapika no arco Yorkshin do mangá. Agora vamos para os conceitos de quantificação de aura criado por Knuckle, que é um personagem entusiasta de matemática. Sim, até conceitos matemáticos sobre a energia espiritual foram criados em Hunter x Hunter, o que é incrível. Enfim, Knuckle inventou uma maneira de converter aura em um valor numérico e usá-la em um sistema semelhante ao processo de encontrar o fator de capacidade de uma usina, neste caso, a usina sendo o usuário do Nen e a energia sendo a aura. A unidade arbitrária de seu sistema corresponde à quantidade aproximada de aura gasta a cada segundo por um usuário de Nen no modo de batalha, uma unidade por segundo, e é chamada de aura. Porém, assim que a luta começa, o consumo de aura aumenta para 6 ou até 10 aura por segundo, devido ao uso de técnicas como Ryo e Ken e das habilidades de Nen. Quanto menos hábil o usuário de Nen e mais poderosa a técnica, mais aura é consumida. Dessa forma, usuários inexperientes podem consumir até 10 auras por segundo com Ken, com um acréscimo adicionado quando utilizam outras técnicas avançadas. Depois de avaliar quanta aura seus oponentes gastam em combate a cada segundo e por quanto tempo eles podem continuar usando, Knuckle é capaz de estimar a quantidade total de aura que eles podem acessar. Ele usa 3 parâmetros. Máximo poder de aura, ou o MOP. Esse parâmetro representa a quantidade de aura armazenada dentro do corpo de um usuário de Nen. Isso varia para cada indivíduo e pode ser aumentado com o treinamento. Potencial poder de aura, ou POP. Esse representa a quantidade de aura que um usuário de Nen pode gastar antes de desmaiar. Parece corresponder a quanto seu MOP um usuário de Nen pode acessar em um momento específico. Poder real da aura, ou AOP. Esse representa a quantidade de aura que é usada efetivamente em qualquer momento. Em outras palavras, saída de aura. Isso é o que determina a eficiência do usuário de Nen em uma situação de combate. A propósito, a AOP pode ser aumentada através do treinamento. Também é influenciado por quão bem o indivíduo pode usar Nen. A falta de prática ou baixa afinidade por uma determinada categoria de Nen pode fazer com que o poder de um ataque seja menor do que as unidades de aura gastas. Por exemplo, quando Gon usou 2 Jajunkens contra Knuckle, ele consumiu 4.000 aura para carregar 2 habilidades, Jajunken de pedra e Jajunken de papel. No entanto, a força real do ataque de emissão foi equivalente a apenas 500 aura,
25% do poder de Junker de pedra e 12% da aura consumida em geral. Agora irei falar do treino de algumas classes de Nen, pois não mostra o treinamento de todas, tendo em falta o treinamento da manipulação e da especialização, a começar do treinamento da Bis, que é a mestra de Gon e Killua. Enfim, os treinamentos de categoria da Bis são estruturados em níveis, e o aluno geralmente pode progredir para o próximo depois de atingir um certo grau de domínio sobre o inferior. Praticantes desses exercícios treinam em todos os tipos de Nen acessíveis, pois além disso conceder mais flexibilidade, também permite que progridam em sua própria categoria mais rapidamente. A regra fundamental desses treinos é que apenas uma categoria Nen pode ser treinada por dia. Os alunos dos treinos de categoria da Abyss normalmente se concentram em sua categoria natural a cada 2 dias, enquanto nos outros tipos de Nen são praticados treinos alternados e mais são adicionados conforme o aluno progride. A propósito, ao treinar Gon e Killua, Biscuits apresentou o exercício do reforço primeiro e aparentemente deixou a manipulação para o final. Então vamos para o treino do reforço. O treino de reforço nível 1 de Bisque é a quebra de pedra e consiste no aluno aumentar a durabilidade de uma pedra usando Shuiko para esmagar repetidamente outras pedras sem quebrar as que estão segurando. O exercício é vencido quando um aluno consegue quebrar 1000 pedras em um dia, podendo prosseguir para o próximo nível, e perdido quando a pedra que eles estão usando para atacar se quebra. Além do consumo da aura, o movimento repetitivo coloca ênfase no foco do aluno, fazendo com que o controle da aura se torne cada vez menos preciso. Apenas uma tentativa por dia é permitida. Agora o treino da transformação. O treino da transformação nível 1 de Bisque é a mudança de forma e consiste no aluno formar os números de 0 a 9 no topo de seu dedo, transformando a forma de sua aura, enquanto também corre. O aluno pode progredir para o próximo nível se conseguir formar os 10 números em 1 minuto, com o objetivo final sendo 5 segundos. Temos também o treino da emissão. O treinamento de emissão nível 1 de Bisque consiste em um aluno formar uma pequena bolha de aura com a ponta do dedo e mantê-la no lugar por 1 minuto. Uma vez que conseguir fazer isso, ele tem que tentar jogá-la a uma certa distância sem que a bolha se dissipe. O tempo em que a bolha da aura pode ser mantida flutuando reflete a força do Ten do praticante. Também é necessário um esforço para manter a forma da bolha. Além disso, é mostrado também o nível 5 desse treinamento de emissão, que se chama mão flutuante, e consiste no aluno levantar o próprio corpo com apenas uma mão no chão. Então ele projeta sua aura para fora de forma explosiva a partir da mão que está tocando o solo, para se impulsionar no ar. O aluno pode avançar para o próximo nível se conseguir se lançar algumas dezenas de centímetros. Caso contrário, ele continua praticando enquanto puder manter a posição de carregar o corpo com a mão. Um aluno que domina este nível é capaz de empurrar um oponente para trás por alguns metros com um ataque de emissão. Agora, o treinamento de materialização mostrado na obra é do mestre de Kurapika, logicamente por ele ser o protagonista da materialização. Porém, já visto que no caso deste treinamento é mais como um guia para se criar um Hatsu da materialização do que a manutenção da força da categoria. Ou seja, é um treino para se materializar alguma construção ou objeto de Nen. Enfim, o treinamento instrui que o primeiro passo para um usuário da materialização desenvolver uma habilidade de Nen é decidir qual objeto ele deseja materializar. Em seguida, ele deve passar por um intenso treinamento de imaginação, estando em contato com o referido objeto a cada momento em que está acordado, estudando com todos os 5 sentidos e o desenhando. Quando o aluno começa a sonhar com o objeto pretendido todas as vezes, o professor o tira dele. Os sonhos então são posteriormente substituídos por alucinações, que se tornam cada vez mais reais, a ponto de envolverem também os sentidos do tato e da audição, até que o usuário inconscientemente materialize um. Agora irei falar do Nen pós-morte. A morte de um usuário de Nen não resulta necessariamente no cessar de suas habilidades. Pelo contrário, pode fazer com que a habilidade de sua época de vida se torne ainda mais poderosa. A razão mais comum para esse fenômeno ocorrer é a capacidade do usuário, ao mesmo tempo em que guarda um forte rancor, fará com que seu Nen procure o objeto de seu ódio e se apegue a ele. Isso torna as habilidades do tipo maldição muito mais difíceis de remover, a ponto de menos de 10 exorcistas em todo o mundo serem considerados capazes de exorcizar uma maldição deixada por um falecido. Parece que, além do ódio, qualquer remoção poderosa o suficiente pode resultar em um Nen pós-morte. Um exemplo é o Hatsu Terpsicora de Pitou, que assumiu o controle de seu cadáver decapitado apenas por lealdade ao rei, embora Pitou não tenha conscientemente percebido Gon como uma ameaça devido a ela achar que ele tinha desistido de todo o seu potencial como usuário de Nen para matá-lo. Além disso, alguns usuários de Nen chegam ao ponto de tornar sua própria morte um requisito de ativação, como é o caso da subcategoria de Nen do tipo assombroso, que falei mais cedo no documentário. A propósito, a morte também pode fazer com que as habilidades de Nen permaneçam, mesmo que isso viole as condições de outras habilidades. Um exemplo notável é o Hatsu Saemon, que permaneceu no livro de habilidades saqueadas de Kuroro, apesar da morte do criador, e se aplicado a um objeto materializado, o objeto não pode ser dissipado até que as marcas explodam, o
que entra em contradição explícita com as condições do Skill Hunter que desmancha as habilidades quando o livro está fechado e sem um marcador posicionado em alguma página. Enfim, o NEM pós-morte existir é mais um fator que mostra que o NEM é altamente influenciado pelas emoções dos usuários, como citei no início do vídeo, sendo capaz de se manter até mesmo após a morte, se o sentimento for muito potente, seja positivamente ou negativamente. Agora, para finalizar, vou deixar um momento mistério, que são mistérios acerca do NEM. A primeira coisa sem explicação é o fato de que, embora NEM seja influenciado pela condição mental e pelo estado emocional de uma pessoa, é difícil julgar exatamente até que ponto esses fatores afetam. Por exemplo, Bisque se tornou capaz de alterar sua aparência sem treinar ativamente para isso, e em vez disso desejou que seu corpo mudasse por anos, o que fez com que as mudanças se manifestassem aos poucos, fato apresentado por ela mesma no capítulo 375 do mangá. Também não está claro o quão subjetivo e dependente da capacidade de avaliar o risco são certas condições e limitações de habilidade. Agora, outro mistério é a relação exata entre NEM, a inscrição divina e um tipo de inscrição diferente que estava na cordinha dada por Wing a Gon na Torre Celestial, como, entre aspas, visualização de uma promessa. Enfim, a inscrição divina tem o poder de fortalecer as habilidades NEM de quem o desenhou, desde que esteja carregado com sua aura e o usuário permaneça em sua proximidade. Um exemplo de uso da inscrição divina foi mostrado no ringue do pirata boxeador de Grid Island, que com auxílio dela usou uma habilidade muito acima do nível dele, no caso um soco teleportado direto no queixo do adversário. Já a inscrição diferente que o Wing desenhou na corda de promessa do Gon que citei, foi observada por ter propriedades semelhantes a NEM e a habilidade para reforçar o que quer que seja aplicado. Porém, isso faz a área ou o objeto onde foi desenhado se quebrar assim que entrar em contato com a aura. Curiosamente, talvez essa inscrição pode ter sido usada em uma algema projetada para conter um usuário de NEM, no caso a algema da associação feita para conter o Beyond Netero, filhão do Netero lá. Além disso, assim como a inscrição divina, essa inscrição da cordinha de Wing parece exigir aura para funcionar também. Enfim, chegamos ao fim do nosso documentário. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para receber mais vídeos. E é isso então. Falou aí pra vocês, galerinha.